Obrigado à ABGD pelo convite, à FRG, o organizador do evento, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui falando um pouco sobre esses assuntos que são interessantes para o desenvolvimento do setor, falando de uma abordagem em geral que eu tento trazer nos eventos, é uma abordagem técnica e uma abordagem de visão. No que quer dizer isso? É uma abordagem para tentar vocês enxergarem um pouco à frente, para imaginarem os cenários futuros e como você possam se posicionar em antemão aquilo que provavelmente vai ocorrer para o Brasil. Esses cenários de possibilidade futura, de visão futura, são muito baseados em questões de outros mercados que estão mais à frente que nós, e que é uma tendência, a gente tem visto com um certo delay o Brasil em relação ao mundo, mas as coisas que foram acontecendo nos outros países também vão acontecendo aqui. Deixa eu vir para o lado de cá, que eu fui instruído que eu tenho que ficar lá de cá, mas eu gosto de caminhar. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Michel, sou da Universidade Federal Santa Maria, sou um velho no setor fotovoltaico, não tanto de idade quanto de tempo no setor. Trabalho desde 2009 nesse setor, sou professor universitário, trabalho com pesquisa, numa época onde a energia fotovoltaica não era nada mais do que tema de estudo científico aqui no Brasil. E eu passei nessa trajetória por um longo período onde trabalhar com energia fotovoltaica não era glamouroso e era muito difícil conseguir convencer alguém a utilizar energia fotovoltaica. Então, é só para deixar para vocês claro que esse momento que o setor vive, que deu uma certa arrefecida em relação ao ano passado, isso aqui é fichinha perto do que no passado era para quem trabalhava com energia fotovoltaica, as dificuldades que se tinha para trabalhar e para se convencer os outros sobre energia fotovoltaica. Então, o ano passado foi um ano muito fora da curva, e o que nós vamos assistir a partir de agora no mercado brasileiro é algo mais perto do que deve ser no médio e longo prazo do nosso mercado. Algo que vai ter um crescimento, mas um crescimento num ritmo mais lento, aonde vai permanecer no mercado aqueles que tiverem qualificação técnica, porque os clientes vão começar a mapear aqueles projetos antigos e vão verificar que alguns foram mal feitos e aquelas pessoas vão deixar de ser indicadas, tanto por qualidade de instalação quanto por qualidade de produtos e equipamentos. Mas, além disso, não é só esse mercado de geração fotovoltaica, de geração distribuída que nós vamos ter. E é isso que eu quero mostrar um pouco, com uma visão mundial de tendências nesse assunto que tanto se fala, que é transição energética, e aonde nós, que atuamos no setor, temos espaço para atuar. Então, eu tenho uma experiência como coordenador de laboratório, de ensaios, trabalho por longo tempo aí com aplicações práticas, e nós temos um laboratório que faz ensaios para o Inmetro, de inversores fotovoltaicos, então nós observamos muito equipamentos, temos um contato bastante forte com o mercado, com atores do mercado, e então a gente tem bastante informação e sempre tenta buscar algo da ciência e dos outros mercados para a gente trazer para vocês. Então, um assunto bem importante, você deve ter ouvido falar muito na mídia, ano que vem vai ter uma COP23 aqui no Brasil, e é um assunto mundial, que é a transição energética, que tem a questão do efeito estufa, redução e emissão de combustíveis fósseis, e é uma dos grandes pontos que favorece quem trabalha com geração distribuída, com energia fotovoltaica, que é a mais comum dessa geração distribuída. Então, para entender um pouco o cenário, a evolução tecnológica do tema, ela se deu em algumas etapas. Num primeiro momento, não se chamava em geração distribuída. O assunto que se chamava, a temática, era fontes alternativas de energia. Era focado muito em fontes, principalmente para abastecer pequenas cargas isoladas, comunidade na Amazônia, uma carga rural distante. Se usava esse termo focado na fonte, basicamente off-grid e alguma coisa de on-grid, tá? Começando assim. E aí, por ido de 2010, houve uma mudança
que se começou a trabalhar com a temática de geração distribuída, com o termo de foco de geração distribuída. Por quê? Se houve uma grande inserção na rede elétrica. Os sistemas off-grid, que eram maioria, deixaram de ser maioria e passaram os sistemas conectados à rede. Então, pensando no sistema elétrico como um todo, a geração começou a ter vários pontos de geração de um sistema interligado distribuída. Tá? E num terceiro momento, a partir de 2015, está se usando um novo termo que o Brasil agora está passando daqui para cá, que é o termo chamado recurso energético distribuído. Que ele envolve o quê? Envolve, além da geração distribuída, ele envolve o armazenamento dos veículos elétricos. Por quê? Não dá para colocar a geração distribuída fotovoltaica, por exemplo, massivamente no sistema, ele vai ter um limite de capacidade, porque ele gera energia no momento que tem sol, nos que não tem sol não gera energia, e a carga da gente não varia igual ao movimento, à energia gerada pelo sol. Se nós temos uma pequena quantidade de geração fotovoltaica, isso não é problema. Mas a partir do momento que fica muito grande, isso se torna inviável. O que motivou as evoluções foi quando houve esse grande crescimento de energia. A primeira mudança, que é chamada da mudança das fontes alternativas para a geração distribuída, se deu quando deu grande inserção massiva na Alemanha, ali por idos de 2010, aonde começou a aparecer os problemas do sistema elétrico. Tá? Até então não tinha problema, pequena quantidade, começou a aparecer os problemas, eles tiveram que começar a resolver, e a abordagem, pensando no sistema elétrico, em questões do sistema elétrico, também teve que ser abordada, e por isso que se deu o nome de geração distribuída. Até então, conectava qualquer coisa na rede, injetava energia, sem nenhum muito controle. A partir de então, começou a se ver, opa, não vai dar para colocar todo mundo colocando de qualquer jeito energia. E a segunda transição, e aqui na Califórnia ocorreu ao mesmo tempo, né, ocorreu em 2015, quando ocorreu o mesmo movimento com veículos elétricos. Então, tem um probleminha aqui na figura, tá? Mas o que motivou a evolução, tá, não foi transição energética. Foi que a Alemanha não tinha combustível. Opa. A Alemanha não tem fontes de combustível, não tem petróleo. E, para tentar reduzir a dependência externa, ela usou as fontes que tinha, que são sol e vento, embora não seja um país com abundância dessa energia. Então, o motivo foi muito mais por tentar reduzir a dependência energética externa naquele momento. O motivo ambiental vem a reboque. Naquele momento era isso. Na Califórnia, o motivo era poluição. Tá? Eles quiseram reduzir o carvão, porque Los Angeles tinha uma das piores qualidades de ar do mundo. Ela fica num deserto, sem vento. Então, a poluição dos carros, uma cidade baseada em carros, não tem quase transporte público, não tem metrô. A qualidade do ar é péssima. Então, reduzir isso. Tá? Então, remover as termoelétricas a carvão. Tá? E a segunda evolução, como eu já disse, foi o movimento de como começou a inserir muito veículo elétrico. Inserindo muito veículo elétrico, além de o veículo elétrico drenar muito mais corrente da rede elétrica, levou as pessoas a aumentarem a quantidade de geração de energia distribuída. Porque se eu tinha, por exemplo, um consumo de 500 kWh, eu adquiri um veículo elétrico, eu passo a ter 2.000 kWh de demanda. Então, eu vou tentar aumentar o meu sistema. Aumentando o sistema, a penetração da geração fotovoltaica tende a aumentar, e não dá para mais trabalhar da maneira que se trabalhava, com um consumo totalmente independente da geração de energia. Começou a ter que se fazer um casamento, como um sinal de preço e outras questões de solução. Então, observem que a redução das térmicas a carvão não melhorou a qualidade do ar, então houve um grande incentivo na Califórnia para carro elétrico. Então, a Califórnia fez um movimento muito mais por qualidade de ar, se vocês forem buscar as informações. E aí, a reboque, obviamente, vem todo um movimento de conscientização, mas o objetivo maior era reduzir a emissão de poluentes nas grandes cidades. Então, tem várias cidades na Europa também que não deixam andar carros a combustão no centro, para tentar reduzir e melhorar a qualidade do ar. Então, vocês podem observar que o motivo não era transição energética, não era ecológico. Olha os 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos. Nenhum deles consome pouca energia. Ou seja, o objetivo é reduzir
a poluição, não era reduzir na cidade, não era reduzir o consumo de energia, senão se usaria um veículo bem pequenininho, com baixo consumo. Tá? Então, na Europa, o grande ponto é que um carro a combustão, e esse é um ponto que vai entrar no mundo inteiro e vai chegar no Brasil, quando eu tenho um carro a combustão, eu fico à mercê de um único combustível. Eu não consigo pegar um carro a diesel e rodar um outro combustível que não seja diesel ou biodiesel. Eu não pego um carro de gasolina, eu consigo só rodar gasolina e etanol no nosso caso, mas eu não tenho uma flexibilidade de fonte. Quando se coloca um veículo elétrico, a fonte primária de energia pode ser qualquer uma. Pode ser nuclear, térmica, solar, eólica, né? Ela dá liquidez de fontes. E é isso que o mercado mundial buscou, uma liquidez de fonte que possa, inclusive, a gente produzir a própria energia que abastece o carro. Quem tem um carro a gasolina e etanol? Faz todo mundo aqui, né? Quem aqui produz a energia que vai no seu carro? Acho que não vai ter ninguém, né? Só vai ter um usineiro aqui que tem uma usina de etanol. Né? Mas não, a gente não produz energia no nosso carro. A transição energética para o veículo elétrico, ele pode dar essa possibilidade para a gente. Então, esse é o grande ponto, que é uma grande chamada e é o grande apelo futuro para quem trabalha com geração distribuída, com energia renovável, com energia solar, se nós fizermos uma transição para veículo elétrico, nós teremos essa possibilidade e, quando houver a transição, as pessoas vão ter uma demanda muito maior por energia elétrica. E, em havendo uma demanda muito maior por energia elétrica, por que não usar aquela que eu mesmo produzo? Eu não preciso comprar de outro. Ainda mais no Brasil, onde a energia elétrica tem mais de 50% de imposto. Aí essas questões relacionadas ao uso do fio ficam até menores, porque competir entre energia elétrica, mesmo com os impostos, e combustível, a energia elétrica fica mais barata. Tá? Então, as motivações reais que o mundo inteiro passa para a transição energética são muito mais geopolíticas do que ecológicas apenas. Tanto é que os países que têm recursos ou sobra de energia são aqueles que não querem a transição energética. Não estão aí. Estados Unidos não está preocupado com transição energética. China não está preocupada com transição energética assim no mais. Tá? Fazem uma mudança, mas não é na linha de chave. Quem está fazendo isso mais são os países europeus que não têm combustível que chega para alimentar suas fontes. Tá? Mas, sim, precisamos fazer um movimento mundial, e vai haver um movimento mundial de mudança energética, inevitavelmente. Tá? Mas, talvez, e provavelmente no Brasil, nós teremos algo na direção dos veículos híbridos, com umas baterias pequenas, o etanol, e é um debate aí que está sendo feito. Mas eu quero mostrar que essa questão de tanto posicionamento de alguns países mundiais com relação à transição energética estão muito associados com dependência mundial. Mas está entrando, enquanto não entrar os grandes, forte na demanda de que o aquecimento global é um problema, nós vamos não estar tão evoluídos assim nesse ponto. Mas parece que está chegando ao ponto que mesmo os países que anteriormente refutavam essas questões estão começando a avaliar isso. Mas isso é uma questão global, mostrando que o movimento de mudança não foi geopolítico, para mostrar que talvez o Brasil não tenha, na linha de frente, forçar uma eletrificação veicular num primeiro momento. Vai levar talvez um pouquinho mais de tempo para isso, mas vai inevitavelmente, vai em algum momento acontecer. Quais são os desafios da transição energética? Nós temos alguns desafios. Os desafios são associados ao impacto no sistema elétrico. Tá? Então, na fonte alternativa, nós não tínhamos impacto. Quase nenhum. Então, ninguém tarifava nada pelo uso do sistema elétrico. Quando nós começamos a colocar muito mais energia no sistema elétrico, começou a ter impacto, principalmente no sistema de distribuição. Tá? E esse impacto tinha um pequeno na transmissão. Se começou a trabalhar com normas para exigir essa compatibilização do sistema elétrico, ou seja, os inversores poderem ajudar o sistema elétrico a operar melhor, e também se começou a exigir requisitos maiores de conexão, que é isso que a gente já está observando aqui no Brasil. Você já deve ter visto restrições de operadora,
né? Nem sempre são somente técnicas, às vezes tem técnicos comerciais, mas é um movimento que ocorreu no mundo também. Tá? E quando aumentou mais ainda a penetração e entrou o veículo elétrico, o problema fica maior ainda. Tá? Então, houve uma necessidade de reestruturação de todo o sistema de distribuição, impacto significativo na transmissão, e começou a entrar demandas maiores dos equipamentos para a gente poder colocar mais geração distribuída. O Fabrício, depois vai ter uma palestra depois que vai explicar um pouco dessa questão do sistema energético e mostrar que nossos equipamentos, o sistema de geração distribuída, tem que contribuir, sim, sistemicamente, e que nós vamos ter que, inevitavelmente, fazer mudanças regulatórias da forma que a gente consome energia, para que a gente consuma mais energia na hora que tem mais sol ou mais vento, e menos energia nas outras horas, variando a demanda daquilo que pode ser demandado, que a gente chama de cargas despacháveis, aquilo que eu posso, se eu tenho um veículo elétrico, eu posso carregar ele no horário que tem sol, muito mais que nos outros horários, e é isso que já está se fazendo, é uma tendência. E, segundo, isso se faz com sinal de preço, ou seja, faz uma tarifação variável a cada hora do dia. Quando eu tenho muito sol, a energia é mais barata. Se a energia é mais barata, eu vou carregar o carro na hora que a energia é mais barata. Então, naturalmente, eu faço um movimento nessa direção, porque é inevitavelmente necessário para se conseguir casar e viabilizar isso economicamente como sistema. Então, qual o problema, por exemplo, da fotovoltaica para a geração de energia? Tem várias fontes de energia, como a termoelétrica, a vapor, ciclo aberto, hidrelétrica, que elas não têm resposta dinâmica muito rápida. Então, eu não consigo variar muito a geração térmica rapidamente no sistema. Ainda bem que o Brasil não precisa tanto de térmica quanto outros países, e a gente vai tentar trabalhar para poder fazer com que a nossa matriz seja praticamente renovável, sem o uso ou o mínimo uso de térmicas. Mas, às vezes, a gente não quer ter blackout. A gente quer garantir sempre que tem energia. Então, o operador do sistema elétrico tem que ter uma reserva para poder entrar na hora que vai dar uma variação solar ou ter uma variação de carga muito rápida, e tem que entrar para garantir que o sistema seja alimentado. E isso, se não for feito da maneira correta, torna ineficiente, porque eu vou ter que queimar combustível para reservar. Eu tenho que deixar o motor quente no carro para partir instantaneamente. Né? Então, eu tenho que ficar consumindo energia para não gerar. Isso tem um custo. Tá? Então, o que acontece é que, vejam essa curva aqui, chamada curva do Patos, já deve talvez terem visto. O que acontece é que vai ter uma rampa muito rápida aqui, e essa rampa muito rápida, com máquina térmica, não se consegue responder. Então, tu tem que estar ela quente, sem gerar energia, queimando o combustível, para que ela possa entrar rápido naquele momento. Então, quando começa o solar a ficar muito forte, essa curva pode chegar a um ponto que ela vai chegar a zero. Eu não tenho mais aonde colocar energia. Inevitavelmente, nesses casos, tem que armazenar. Nós podemos armazenar no despacho de hídrica, mas o que vai acontecer, o que tem que acontecer para poder ser viável, é eu ter o máximo de consumo nesse horário. Se eu aumentar o consumo de energia nesse horário, eu não tenho problema, eu vou fazer com que minha curva de carga seja mais parecida com a curva de geração. Nesse caso aqui, essa curva de carga foi mantida uma média histórica ao longo do tempo. Por quê? Nossas cargas quase não são despacháveis. Tá, Michels, por que tu está falando todo esse tipo de coisa aí? Por quê? Eu estou falando porque essa é a oportunidade grande de atuação para nós que atuamos no setor de energia. Pensem que vocês não vão ser apenas profissionais que vão trabalhar instalando fotovoltaica ou instalando fonte distribuída. Vocês vão trabalhar, e o mercado que nós temos para o futuro é de gestão energética. Vai ter uma demanda para poder aumentar a geração distribuída, aumentar a geração renovável de fotovoltaica, que já é das fontes mais baratas, vai ter que ser viável, ou vai ter sinal de preço forçando ao consumo de energia ser muito maior nos horários que tenha sol. Como a tua carga nem toda ela é despachável,
eu posso programar, tá? Eu vou ter que ou armazenar energia em banco de bateria, sistemas híbridos que já vão entrar e estão entrando nos mercados mais avançados, já entraram. Na Califórnia é quase obrigatório, na Europa, na Alemanha, quase todos os sistemas têm armazenamento, por causa desse problema aqui, que vai chegar no Brasil e tem solução técnica, talvez nesse curto primeiro espaço de tempo não seja viável. Mas o segundo é, as pessoas vão substituir seus carros no médio e longo prazo por carro elétrico, e esse carro elétrico vai ter que ser abastecido, vai ter um gerenciamento do ponto ótimo, melhor hora do dia para abastecer quando tiver recurso solar. E, quando tiver isso, você vai conseguir fornecer soluções de gestão de energia para a pessoa. Ela vai fazer automação residencial, trocar equipamentos por equipamentos que tenham programação de hora de uso e programar o veículo elétrico. E você não vai vender só o sistema fotovoltaico para eles. Você vai vender o sistema fotovoltaico maior que ele tem hoje, porque ele vai dobrar a carga dele, ou triplicar o carro elétrico, e vai ter que gerenciar a energia dele. Quanto mais elementos e mais complexidade, mais oportunidade profissional se tem. Tá? Então, o ONS já fez estudos que não dá para continuar trabalhando da maneira que a gente está, não vai dar como crescer indefinidamente, porque nós temos alguns riscos sistêmicos, por exemplo, de estabilidade do sistema elétrico, então temos restrições, não podemos achar que nós somos renováveis, verdes e vamos poder trabalhar instalando livremente. Nós vamos ter que trabalhar com restrição, mas existem soluções tecnológicas para resolver isso. Tá? Nós vamos ter soluções tecnológicas que possibilitam isso. Os nossos desafios são menores que em alguns pontos que outros países. Por quê? Nós temos armazenamento nas hídricas, coisa que outros países não têm. A Alemanha não tem... Se alguém já foi para a Alemanha, é tudo plano praticamente. Não tem como ter hídrica. Tem térmica nuclear. Mas os desafios do ponto de vista de armazenamento são maiores que o nosso, mas do ponto de vista de sistema elétrico são menores, porque lá as usinas deles são próximas do consumo, enquanto no Brasil são longe. Então, o que nós observamos é que nós vamos ter alguns desafios, e são naturais esses desafios para o crescimento do setor fotovoltaico ou da geração distribuída. Essa mudança de transição que teve no Brasil já ocorreu nos outros países, não é uma novidade no mundo, e não inviabilizou nenhum mercado. Na verdade, os mercados deles começaram a crescer mais ainda. A Alemanha, no último ano, teve um crescimento enorme no mercado fotovoltaico, quase todos eles obrigando a ter armazenamento em baterias. Que aqui ainda é algo que é raríssimo. Quem de vocês já instalou um sistema com armazenamento em baterias? Eu acho que quase ninguém. Tá? Já instalou? Mas é pouquíssimos, né? Estou falando. E lá, hoje, é praticamente todo mundo. Foi até na Intersolar, agora na Alemanha, falei com o pessoal, quase todo mundo armazenou ou instala o sistema com armazenamento. Então, já mudou isso, o mercado mudou, as restrições que eles tiveram, que eu estou mostrando aqui, que estão à frente do tempo, ocorreram como ocorreram no Brasil, e isso não inviabilizou o mercado. Na verdade, com a transição com o veículo elétrico, a demanda por sistema fotovoltaico aumentou. E o maior mercado consumidor na Alemanha hoje de sistema fotovoltaico é de gente que já tem fotovoltaica. É gente instalando mais. Por causa do carro elétrico, porque ele trocou o fogão a gás pelo fogão cooktop. Né? Vocês podem fazer movimentos com seus clientes também, de eletrificar coisas. Né? Fogão, em vez de ter um aquecedor solar térmico a gás, colocar um aquecedor com boiler, com aquecedor elétrico. Se você for pagar o gás ou gerar fotovoltaica, qual será que vale mais a pena? Com o preço do gás hoje, vale mais a pena você instalar fotovoltaica e aquecer água com resistência. Ou fazer um consórcio. Eu tinha na minha casa um consórcio. Solar térmico, e quando é muito frio, moro no Rio Grande do Sul, e não tem sol, às vezes uma semana no inverno, e tem muita demanda de água quente, colocar um apoio elétrico. Tá? Esse tipo de mercado que vai ainda aumentar muito aqui no Brasil, que está subexplorado pelo setor, o setor só instalou energia e não mexeu quase nada em automação e aumento de carga
para aumentar o conforto de residências. Então, qual é o caminho que o Brasil vai seguir aqui? Nós vamos ter que mitigar os riscos de massificar a GD. Ou seja, nós vamos ter que colocar mais demandas dos sistemas fotovoltaicos, da conexão com a rede, sinal de variação de injeção de energia. Tá? É natural, isso já ocorreu em outros lugares do mundo. Nós temos uma normatização que está sendo mudada para incluir isso, e estamos tendendo a harmonizar com o mundo inteiro. Não é algo inviável, mas vai ter que nós também ajudar um pouquinho, vamos ter que ajudar um pouquinho o sistema para poder trabalhar. Porque se nós não precisássemos do sistema elétrico, nós funcionávamos offline. Podemos gerar energia sem depender da rede. Armazeno, só que é inviável. Só que nós temos que entender que, conectando a rede, nós vamos ter um pouco de custo para o sistema elétrico. E quanto mais sistema fotovoltaico tiver, mais custo incremental nós temos no sistema. Tá? Estamos trabalhando, esses problemas todos já foram passados por outros países. Eles também estão falando, aqui na Califórnia, que é um lugar com alta penetração, tá? Que é de destravar o crescimento da GD, também com a tecnologia, usando os velhos métodos. Não se consegue, se chega num limite. E aí a gente tem que ter mudanças de restritivas para fazer. Eles vão ter que trabalhar com equipamentos, com tecnologia, com novos paradigmas para inserir isso. Lá também teve isso. Né? E o que acontece e vai acontecer em todo lugar do mundo é isso aqui. Ó. Essa aqui é a perspectiva do mundo de sistemas sem armazenamento em azul e com armazenamento em laranja. Observem que é crescente a inserção de novos armazenamentos. Porque não se chega a um ponto que, usando a inserção de GD, utilizando o sistema como armazenamento, gerenciando gerador térmico ou gerador hidráulico, ele não é mais viável, não consegue mais fazer isso. Então, você vai ter que fazer armazenamento. Se vocês forem nas grandes feiras, quem for no Intersolar aqui em São Paulo, foi na Feira Mundial, vai ver que nos mercados mais avançados é massiva a inserção de armazenamento. Então, vai ser um outro mercado onde vai exigir mais qualificação técnica de profissionais, vai ter mais valor agregado, tem mais elementos, e potencialmente vai ter um mercado bem interessante de longo prazo de energia para todos nós. Tá? Então, nós já estamos fazendo algumas ações nessa direção de tentar mitigar o problema e contribuir no Brasil com o sistema elétrico. Né? Uma das questões que estão sendo discutidas, que você já deve ter ouvido falar, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma maneira de armazenar energia. A discussão é que, quando nós temos fontes renováveis, nós vamos ter que armazenar energia, seja em bateria de lítio, seja em água hidrelétrica, ou outra forma de hidrogênio, que é uma forma alternativa para veicular, ou mesmo para substituir hidrogênio utilizado em processos industriais, como produção de fertilizantes, por exemplo. Então, é uma maneira de conseguir fazer com que, nos horários que eu tenho sol, por exemplo, que é uma fonte variável, eu consiga absorver o máximo daquela energia. Porque se eu tiver muita geração fotovoltaica, se 50% da matriz do Brasil fosse fotovoltaica, de energia, nós teríamos que jogar metade da energia, talvez, fora daquela energia fotovoltaica, porque não teria carga naquele momento. Não teria nem como usar, nem como transmitir. Então, as soluções que está se pensando na discussão do hidrogênio, uma das formas é tentar utilizar, quando tem o sol, para armazenar ou consumir em processos altamente intensivos de energia. Então, naturalmente, vai ocorrer isso aqui. Ó. Observem, isso aqui vai ser um movimento do mundo de energia. Nós começamos a chegar aqui. Esse ano, não houve a mudança da tarifa, da inserção da TUSD, isso já ocorreu nos outros lugares do mundo. Nos outros lugares do mundo, isso já está aqui. Está num outro estágio. Essa evolução vai ir para um outro estágio. Só que, quando chega aqui, em algum momento, vale a pena eu investir no sistema de armazenamento para armazenar energia e tem independência energética. Eu uso também como no-break, eu vendo o no-break para a pessoa, eu tenho um inversor com armazenamento.
ou o consumo no veículo elétrico, ou armazena no veículo elétrico, vai se tornar um outro modelo de negócio atrativo. Tá? Isso é um movimento natural que a gente sempre busca a otimização global. Então, não acreditem ou não fiquem, por exemplo, achando que vai acabar o mercado de GD, vai acabar o mercado solar porque mudou a regulamentação nesse ano passado. Os outros países mais avançados, todos eles já passaram por isso. Nós estamos mais atrasados. O movimento já deveria ter sido realizado até no Brasil um pouco antes. Tá? O Brasil postergou um pouco em relação a outros mercados. Mas isso, se vocês forem analisar no papel, não inviabiliza o negócio. O que está inviabilizando o negócio esse ano não é a tarifação, é a situação econômica do país, é taxa de juros muito altas, que o financiamento torna-se muito caro, mas vai ter e vai voltar daqui a uns dias o mercado a se desenvolver e vai ter grandes oportunidades comerciais, mas não achem que vai acabar esse problema do preço. Ele vai mudar, só que você vai encontrar outros caminhos para resolver isso. Então, o que eu queria deixar de mensagem, acabando meu tempo aqui, é que as questões nunca são definitivas. Sempre tem que se adaptar ao momento. Por algum tempo, a gente pode ter algumas práticas. Mas, se a gente começar a fazer muito daquela prática, pode ser que em algum momento a gente sature o sistema. Se eu posso poluir um pouquinho um rio, mas se muita gente poluir, ele vai ficar de uma maneira que não pode ser mais utilizado. E a gente vai ter que mudar a prática. Então, essa é uma mensagem. A gente, no setor, essa inserção generalizada de GD, ela, no começo, dava para fazer, mas chega uma hora que não dá mais da maneira que nós fazíamos. Simplesmente o sistema aceitando a energia que nós estávamos gerando no horário que nós temos sol, por exemplo. Vai ter que ter uma mudança de tarifação, preço, para que a gente consuma energia nesse horário ou a gente armazene para usar depois. E isso não é um problema para quem trabalha no setor, porque vai gerar oportunidades profissionais, não vai ser isso um eliminador de empregos, ele vai gerar uma transição, vai ter uma flutuação nesse momento agora, mas vai no futuro gerar novas oportunidades se vocês tiverem qualificação e estiverem preparados para ofertar para as pessoas um tipo de visão do que vai ocorrer no futuro, como elas podem ter vantagens em relação a isso, e mostrando também que não é simplesmente só gerar energia, assim, é como ela consumir, absorver e gerenciar a sua energia que produz. Tá bom? Era isso que eu tinha para apresentar um pouquinho para vocês hoje. Muito obrigado.